Jornal de volta e comunicando aqui pelas ondas da Jovem Pan. Agora são 11 horas e 16 minutos. 11h16. Hoje, quarta-feira, 30 de dezembro, aqui nos estúdios da Jovem Pan, ele, o nosso comentarista de economia, o jornalista Valdir Júnior, que edita o site valormercado.com.br. Veio aqui em estúdio para fazer, claro, né, a sua análise e prognósticos, principalmente para o próximo ano. O que é que vai acontecer com o nosso dinheiro? Esse ano foi o ano da crise, né? O ano em que a inflação bateu os 2 dígitos. Isso vai ter reflexo também nas negociações dos trabalhadores para o próximo ano, quando também forem reivindicar a reposição da inflação. Mas esse é um assunto, claro, cada coisa no seu tempo. Vamos por partes. Grande Valdir Júnior, muito bom dia. Bom dia, Marcos Rodrigues. Bom dia, ouvintes do programa Super Manhã da Rádio Jovem Pan. É um prazer imenso estar aqui nessa oportunidade, direto dos estudos da Rádio Jovem Pan, aqui em Maceió, conversando com vocês e todos os ouvintes do programa. Pois é, não economize aí nas suas análises. 2015 está chegando ao final. Você já me deu uma deixa pouco tempo atrás de que ano novo, problemas velhos, Valdir? Como já escreveu o Zueni Ventura, né? 1968, o ano que não acabou. Economicamente, 2015 é um ano que não acabou também. Infelizmente, muitos problemas que estamos vivendo nesse ano 2015, estamos carregando para o ano 2016. Acreditamos, infelizmente, que o primeiro semestre de 2016 será um pouco difícil diante dessa realidade que estamos vivendo no país. Mas, Marcos, acreditando, temos que ser confiantes, temos que ter fé, esperançosos, que virá o pior um pouco ainda. Mas eu acredito que no segundo semestre de 2016 as coisas começam a amenizar e entraremos no ano futuro, 2017, bem melhor do que 2016. Ô Valdir, fazendo duas análises diferenciadas. Quando a gente olha para o mercado, a expectativa do mercado é em função da empregabilidade e, consequentemente, dos bons negócios. Quando a gente olha para a situação do cidadão comum, o que pesa é a inflação. Obviamente, o repasse do alto índice para os produtos consumidos, o combustível, né, batendo já em janeiro, um prognóstico seu também, aqui até o final de janeiro, possivelmente os R$4. Quer dizer, eu queria que você desse esse olhar, tanto do ponto de vista do cidadão comum que está nos ouvindo, para também essa realidade do mercado. Para os ouvintes entenderem, é o seguinte: a inflação é o pior mal que existe economicamente, né, porque corrói o poder de compra do cidadão, causa recessão, causa desemprego, e isso afeta demais o poder do brasileiro, né? Não é fácil você ir a um supermercado ou ir a uma loja a cada semana ter um preço diferenciado e sempre para cima. Quer dizer, aquele dinheiro que você recebe sempre está valorizando menos. Isso corrói o seu poder de compra, você fica com menos recursos, prejudica demais até socialmente a família que tem menos recursos, menos dinheiro para curtir o lazer, que é normal, todo mundo tem direito, né? E por aí vai. E para completar as vendas, já só, é uma coisa boa que a presidente Dilma Rousseff decretou um novo salário mínimo de R$880, para quem ganha o salário mínimo. Eu acho bom, acho ótimo. Mas veio de uma maneira um pouco assustadora, né? Porque todo mundo já estava prevendo que o salário mínimo seria de R$871. E de uma hora para outra ela deu um reajuste de R$9. Isso pressiona ainda um pouco demais a inflação, entendeu? Eu acredito que nós entraremos em 2016 com uma pressão inflacionária bastante elevada. O mercado, o que é que o mercado está apontando? Já se acomodou com a realidade do novo ministro, Nelson Barbosa? O mercado financeiro sempre precifica, como se fala popularmente no jargão econômico, né? Ele sempre se antecipa às medidas que estão para acontecer. Há um ditado seguinte: que o mercado reage no boato, né? Sempre no boato, e no fato ele já realiza. Mas acreditamos o seguinte, que o mercado financeiro já precificou. Na verdade, o mercado está esperando as novas medidas que o ministro disse que seriam anunciadas. Quais são? Principalmente a reforma da Previdência, né? Há uma expectativa muito grande que o governo venha a trazer para a sociedade e para votação no Congresso a reforma da Previdência, porque há uma leitura dos especialistas, dos analistas, do próprio governo, que não há como segurar a Previdência nessa atual realidade, nesse atual patamar, com o poder, com o poder não, com a questão da idade, cada vez mais o pessoal tendo bastante anos. Isso prejudica demais
a Previdência. Quer dizer que eu estou trabalhando 40 anos, né, para se manter, garantir a minha aposentadoria, só que a minha expectativa de vida pode também chegar aos 40. E aí, de repente, eu vou ter, ou mais 30 anos, ou mais 20 anos. Cada ano que eu estou conseguindo viver mais, alguém vai ter que trabalhar para fazer a máquina da Previdência andar. Por isso que ela tem que passar por uma reforma. O governo acha o seguinte, ó, no mundo todo, quem defende essa reforma da Previdência, a leitura que se faz, pouquíssimos países mantêm a questão do tempo de contribuição, é tudo por idade. E o governo está com esse projeto de colocar em prática a questão, estipar a questão de tempo por contribuição e colocar em prática a questão por idade. Por exemplo, há uma previsão aí que a mulher que está vivendo mais hoje, com maior expectativa de vida, venha se igualar à mesma questão para se aposentar ao mesmo tempo do homem, 65 anos de idade. E por aí vai. Nós ainda não conhecemos detalhes dessa reforma da Previdência, né? Eu acredito que no final de janeiro e fevereiro o governo trará isso à sociedade. Que deverá, obviamente, apresentar mais detalhes a respeito da proposta da reforma da Previdência. Eu acho que vai ter resistência, inclusive, do movimento sindical, porque é quem basicamente já discute essa questão da Previdência há algum tempo. São 11 horas e 22 minutos, 11h22, aqui nos estúdios da Jovem Pan, na audiência rotativa do rádio. Você que me acompanha agora pela internet também, o jornalista especializado em economia, Valdir Júnior. Ele edita o site valormercado.com.br. O que é que você escalonou mais aí, Valdir? Destacou também para essa análise aqui, a última, né, do ano de 2015, já vislumbrando o ano de 2016. Nem tudo é difícil, né? Por exemplo, quem teve um poder de dinheiro um pouquinho a mais sobrando e aplicou em ações, e numa empresa que está instalada aqui em Alagoas, a Braskem, ela proporcionou um ganho no ano 2015 acima de 70%. Quer dizer, um exemplo, você comprou uma ação da Braskem por volta de R$20, hoje ela está valendo R$34, entendeu? Quer dizer, é um ganho expressivo. E quem compra ações não compra só uma. Então, quer dizer, quem botou um volume bom de recursos teve esse retorno. Mas, por outro lado, quem investiu em Petrobras e Vale está perdendo muito dinheiro, viu, Marcos e ouvintes? Pois é, as ações, a demanda de petróleo está aumentando. Mas, do ponto de vista financeiro, podemos concluir o seguinte. 2015, para quem investiu no mercado de renda fixa, teve um bom ganho, certo? Com essa taxa de juros sempre subindo, quer dizer, quem investiu no papel que está ligado, relacionado à questão da taxa de juros, a Selic, teve um bom ganho, porque, infelizmente, a taxa de juros vem subindo gradativamente. E ainda há a perspectiva de subir um pouco mais, já agora, em janeiro, para cá, 14,75. Quer dizer, quem investe em papéis atrelado à taxa de juros, teve bons rendimentos. E outros também, em segundo lugar, são aqueles papéis que teve a oportunidade de investir, que chama debêntures e outros papéis atrelados à inflação, que paga 7% mais IPCA. Quer dizer, o IPCA na casa de 10%, 11%, você tem um retorno de 18%, 17%, 18% ao ano. Quer dizer, é um lucro que Deus perdeu, mas é um lucro de agiota, né? Agora, em geral, Valdir, eu acho que isso tem que ser colocado de maneira clara também para a população. Quem tem condição de fazer essa reserva para investimento é aquele investidor que antigamente conseguia garantir a poupança, né? Que hoje muita gente não está conseguindo. A maioria da realidade do assalariado não é essa. Talvez um funcionário público, talvez aqui e acolá alguém que tem uma renda entre 7 e 10 mil reais consiga botar 1.000, 2.000 e reservar isso para investimento. Mas isso não é uma realidade nacional ainda, né? É verdade, mas é possível fazer sim. Quem tem poucos recursos, muito bem lembrado por você, nem todos têm acesso ao mercado financeiro, mas têm acesso aos bancos privados, né, aos bancos públicos, principalmente conservadores tradicionais, como Caixa Econômica no Brasil. Mas nesses bancos, mesmo assim, é possível você encontrar algumas oportunidades, além poupança, que está tendo um rendimento abaixo da inflação, quer dizer, você está deixando seu dinheiro lá, não tem valor nenhum quase, né, perde poder aquisitivo porque está abaixo da inflação, mas você consegue adquirir uns papéis, por exemplo, LCI, atrelado a LCI, LCA, que é letra de crédito imobiliário, letra de crédito agronegócio, que com um valor de 1.000, 2.000, 3.000 reais, você pode conseguir uma boa rentabilidade acima da inflação. E tem um detalhe, o detalhe é o seguinte, você tem que aplicar por um período, você não, aplicar em LCI e LCA, você não pode, na hora que eu quero, hoje eu aplico hoje, mas daqui a 30 dias eu me apertei, vou lá e retiro uma poupança. Não, tem um prazo estipulado. Se você manter esse prazo, você tem um bom retorno e, importante, é isento de imposto de renda.
É isento do imposto de renda? Ah, tá aí alternativas que estão surgindo também. Valdir, claro que a crise internacional, de acordo com as análises e argumentos do governo para tentar justificar a crise brasileira, ela, de certa maneira, está diretamente atrelada a alguns fatos, né, relacionados aos números da nossa economia. Né? A redução da compra de países como a China de produtos brasileiros acaba também afetando a nossa balança comercial. Isso é uma realidade. Mas você já vinha fazendo análise de que, no caso do Brasil, a crise econômica ela tem sua natureza política. Do ponto de vista proporcional, hoje a política está absorvendo ainda mais, é isso, Valdir? É verdade. Ontem eu estava em casa assistindo um programa na Globo News e eu assistindo a uma entrevista muito importante da presidente da Dudalina, Claudia Hess. Ela falou o seguinte: Brasília tem que deixar o Brasil crescer, trabalhar. E é verdade. Ela metaforicamente falou o seguinte: o que está atrapalhando o nosso país hoje é essa crise, essa rinha política, né? Governo e oposição não se entendem. E cada um tem que defender o seu lado, tem que fazer as críticas construtivas. Isso é que está precisando no nosso país. Porque essa briga política está afetando por demais o nosso país. A verdade é o seguinte: a política hoje está atrapalhando muito mais do que a própria economia, né? Quem está atrapalhando o desenvolvimento da nossa economia hoje para que o Brasil consiga ter um rumo é essa disputa política que, na verdade, não acabou desde as eleições de 2014, né, Marcos? E aí fica complicado, né, Valdir? Porque toda tentativa de se mudar ou contar com o apoio do Congresso vai sempre esbarrar, obviamente, na fala da oposição, que é democrática e é bem-vinda, é salutar também para a sociedade, mas acontece que o governo não anda, não consegue emplacar nenhuma medida para tentar resgatar e sair da crise. É verdade. Qual o termo mais utilizado hoje, o jargão utilizado hoje, por incrível que pareça, no meio político e no meio econômico principalmente? Imprevisibilidade. Nenhum analista, nenhum economista, nenhum político arrisca mais a dizer alguma coisa, a prever o que é que vai acontecer no amanhã. Por exemplo, eu tenho um colega que trabalha no mercado financeiro, ele falou, nós trocando informações, ele falou para mim: hoje eu pedi a um cliente que investisse hoje. Nós terminamos o dia ganhando 10%. Quando foi no outro dia, eu perdi 11%. Quer dizer, isso não existe isso. Isso é uma coisa normal. Você pode até ganhar um pouco mais ou perder um pouco mais. Mas não a coisa que eu tome hoje, eu já estou ganhando 10%, amanhã eu perco os 10% novamente, devolvo isso. Quer dizer, isso é uma coisa normal. Diante desses fatos da imprevisibilidade, o que é que o pessoal está recomendando? Primeiro, cautela, como nós já temos falado aqui anteriormente. Procurar economizar, gastar o necessário e o que sobrar, investir um pouco em renda fixa, como nós falamos anteriormente, que existem algumas oportunidades desde que você procure o seu gerente em cada agência bancária. Uma realidade essa sim que está muito próxima, né, das pessoas que estão nos ouvindo, e muitos com aposentados em casa ou funcionários públicos, né, que têm créditos aí em instituições bancárias, é a oferta de empréstimos, principalmente assegurando que é para pagar as contas de início de ano, aquelas que relacionadas ao bem, né, um carro, ao IPTU, ao material escolar, enfim, a renovação da matrícula. Nesse momento, com esse cenário, é interessante aceitar esses empréstimos bancários, Valdir? Marcos, só se você não tiver realmente condição de ter o dinheiro já para quitar, porque empréstimo bancário com uma taxa de juros atual bastante elevada não é coisa muito boa, não, recomendada não, entendeu? Isso é o extremo. Você hoje tomar um empréstimo bancário é extremo, a realidade é essa. O correto é você ter parcimônia nos seus gastos e procurar comprar no momento atual compras à vista, procurando os descontos, entendeu? Isso você tem que brigar sempre e sempre fugir dos empréstimos, porque tomar empréstimo na atual conjuntura que nós estamos vivendo pode levar você a uma complicação financeira bastante grave. É muito ruim essa história. Então tá aí o Valdir já dando essa dica para você. Se a gente observar Alagoas e tentar incluí-la nesse cenário, mesmo cenário nacional de crise, algumas medidas por aqui, Valdir, que acenam aí exatamente uma perspectiva diferenciada para 2016? Aqui em nível de Alagoas, primeiramente, assim, foi bastante interessante, eu achei, do ponto de vista governamental, toda a Prefeitura Municipal aqui em Maceió, entre outras também do interior, e principalmente o Governo do Estado, conseguiram quitar seus compromissos para com os funcionários públicos. Isso já é um alento, porque causa um efeito dominó positivo, porque pagando em dia os funcionários, como pagou em 13º e está pagando amanhã o Governo do Estado, né, e a Prefeitura, o mês de dezembro, isso dá um fôlego
Ajuda a impulsionar a economia, principalmente a economia do varejo, o comércio, né? Quer dizer, entra dinheiro no bolso do consumidor, do funcionário público, ele vai cumprir com os seus determinantes, com seus compromissos, e se dentro das suas possibilidades, ele vai comprar algo mais. Isso quer dizer, isso move a economia, faz girar a economia, né? 2015, do ponto de vista negativo que eu avalio aqui no nosso estado, infelizmente, foram essas medidas de ontem anunciadas pelo Walmart, né? Desde segunda-feira eu sabia, eu tinha conhecimento que seriam fechadas 30 lojas no país. Jamais esperava que seriam fechadas 10% das 30 lojas aqui no estado de Alagoas, né? Isso é péssimo. Esse fechamento, na sua avaliação, ela está diretamente associada à crise atual do Brasil ou à crise que o setor de supermercados já vinha enfrentando há algum tempo em função da concorrência? O que é que você poderia apontar? A crise econômica é uma parcela mínima do efeito no fechamento dessas lojas, no meu ver. Na verdade, a rede Bom Preço, a marca Bom Preço, depois que passou para o Walmart, ela vem perdendo aquela áurea, aquele estigma que antes tinha, né? Que fazia jus e estimulava você a comprar e ao Bom Preço comprar. Nós ultimamente não é nenhuma inverdade, falta de verdade, aliás, melhor dizendo, a rede Bom Preço aqui está desejando, né, Marcos? Na qualidade, na diversificação de produtos, né? Além do mais, essa atual realidade que nós estamos vivendo, de inflação alta, leva o consumidor a procurar os atacados. Hoje, as lojas de atacados têm conseguido expandir cada vez mais as vendas, né? E além do mais, Maceió, particularmente, tem uma particularidade muito forte, que são os supermercados nos bairros, né? O maceiense ele tem várias oportunidades de comprar nos bairros, e hoje Maceió está provida de bons supermercados nos bairros, que faz com que você procure fazer as compras cada vez mais próximo da sua casa. Quer dizer, você economiza combustível, economiza tempo, é o fator mobilidade. Tudo isso leva a essa realidade atual. Muito bem. Então é o Valdir Júnior trazendo detalhes dentro da nossa programação. São 11 horas e 33 minutos. 11h33. Valdir, a gente está chegando na reta final aí da sua participação ao vivo aqui nos estúdios da Jovem Pan. Hoje, fazendo análise aqui, claro, os prognósticos também para 2016. A palavra final é sua, Valdir. Bem, gostaria de dizer o seguinte... Sem búzios, sem 2016 me parece um pouco melhor que, pelo menos o governador Renan Filho tem anunciado vários projetos, várias ações para 2016, incluindo várias obras, né, no estado de Alagoas. Isso já é um lado positivo. Se ele conseguir cumprir e exercer isso aí, vai ser muito bom para Alagoas. E em nível nacional, eu vejo o seguinte... Teremos como falei anteriormente, um ano inicial bastante complicado, mas eu acredito, Marcos, que nós temos que ter confiança e fé e muita esperança que as coisas vão se reverter. Aliás, o Brasil é muito maior do que essa crise política, essa crise econômica que estamos vivendo, né? Isso é um período. Estamos passando por um ajuste, é necessário fazer um ajuste. Esperamos que governo, oposição e a classe política como todo e a própria sociedade se deem as mãos e que possamos superar esse momento tão difícil pelo qual estamos vivendo na atual realidade. Um artigo que eu já li agora pela manhã, a presidente Dilma Rousseff reconhecendo parte das pedaladas e garantindo recursos para esses pagamentos. Ela não cumpre a agenda de fechamento do ano, mas ao mesmo tempo ao pagar parte, devolver parte do dinheiro arrecadado com os bancos públicos, né, para financiar programas sociais, reconhece as pedaladas. Isso é positivo, Valdir? É positivo, sim. Embora esteja causando um rombo de 120 bilhões de reais, é positivo. O problema do nosso país precisa deixar de ter surpresas. Se o governo começar a trabalhar com prognósticos, falando anteriormente, vai acontecer isso, vamos fazer isso, gradativamente, eu acho que a coisa se arruma. Agora, tomar medidas intempestivas de última hora, isso afeta por demais a nossa vida e afugenta os investidores. Porque o nosso país, Marcos, quer queira, não precisa de investimentos, entendeu? Então nós precisamos de todos. Precisamos do capital nacional, precisamos da mão de obra trabalhadora nossa e precisamos também do capital internacional. Tudo se dando nas mãos, nosso país consegue sobreviver muito bem e teremos um país cada vez melhor, com mais educação, mais saúde e qualidade de vida. Um detalhe importante, Valdir, hoje eu comentava também sobre essa perspectiva para 2016 e como também foi um ano de muito desemprego, é a possibilidade do trabalhador buscar qualificação para preparar o seu currículo para essa nova fase. A nova fase em que a economia talvez venha dar a volta por cima. Você também é de acordo com isso? A mão de obra qualificada terá um pouco mais de facilidade para retornar ao mercado?
Sem sombra de dúvida, isso é um mantra verdadeiro no nosso país, na nossa casa, no dia a dia. Nós precisamos se qualificar, porque há uma necessidade, a tecnologia está aí. Se qualificando, é possível ter mais produtividade, ter um melhor retorno e ter um produto cada vez mais melhor, tanto do ponto de vista de você oferecer uma mão de obra melhor do ponto de vista social, como também ter um produto cada vez melhor na questão do fator produtivo. Então tá aí a dica, né, do nosso Valdir Júnior, ele que é jornalista especializado em economia, edita o site valormercado.com.br. Valdir, apesar de tudo, claro, né, do ponto de vista humano, do ponto de vista familiar, desejo para você aí um grande ano de 2016 e, claro, a gente volta a se comunicar já na próxima segunda. Vai ter recesso ou não? Não. Então, se não vai ter recesso, segunda-feira. Não podemos ter recesso. Segunda-feira, dia 4 de janeiro, a gente volta já a saber como é que o mercado reagiu ao início do novo ano, o ano de 2016. Até uma próxima oportunidade, Valdir. Eu me agradeço essa oportunidade, essa parceria formada Rádio Jovem Pan, valormercado.com.br, e a toda a equipe da Rádio Jovem Pan e, sobretudo, aos ouvintes do programa Supermanhã. Muito bom, tá aí o Valdir Júnior. Pois é, rapaz, discutindo economia dentro da nossa programação. Logo mais à tarde, o vídeo à disposição para você na internet, para você, obviamente, claro, acompanhar.